Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, domingo, dia do Senhor, dia 26 de novembro, a igreja celebra a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. E nós vamos meditar o evangelho da liturgia de hoje, o evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículos 31 ao 46. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me desses de comer, eu estava com sede e me desses de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui é Paulo Barbosa, desejo a vocês um domingo maravilhoso, um domingo muito especial. Eu queria iniciar essa pregação com uma reflexão muito especial de Dom Henrique Soares da Costa, falando sobre a solenidade de hoje, a solenidade de Cristo Rei. E ele dizia assim: uma pergunta pode vir ao nosso coração: Jesus é rei? Como pode ser rei no mundo paganizado, no mundo que esqueceu Deus, no mundo que tantas vezes ridiculariza a igreja por pregar o evangelho e as suas exigências? Pelo menos de Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o mundo não quer saber. Como então pode ser rei o Senhor Jesus nesse mundo? Nós somos chamados a proclamá-lo Rei, Rei de nossas vidas, Rei da nossa história, Rei do universo. Ele é Rei, o Rei e Senhor de todas as coisas. Ele é Rei não porque se distancia de nós, mas precisamente
porque se fez filho do homem, solidário conosco em tudo. Ele, sendo rei, experimentou nossas pobrezas e limitações, caminhou por nossas estradas. Ele, sendo rei, angustiou-se com as nossas angústias e experimentou tanto dos nossos medos. Ele morreu por nós, de morte humana, igual à nossa. Ele reina pelo amor. Ele é rei porque nos serviu. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Serviu com toda a sua existência. Serviu dando sempre e em tudo a vida por nós, por amor a nós. O seu reino é o reino do amor. Ele é rei porque tudo foi criado pelo Pai, através dele e para ele. Tudo caminha para ele e nele tudo aparecerá na sua verdade. Porque foi ele que disse: quem é da verdade, ouve a minha voz. É nele que o mundo será julgado. Ele é rei porque é o único que pode garantir a nossa vida, que pode fazer-nos felizes agora e pode nos dar a vitória sobre a morte por toda a eternidade. Sim, Jesus é rei, mas o seu reino nada tem a ver com o triunfalismo dos reinos humanos. Nunca nos esqueçamos que aquele que entrou em Jerusalém como rei veio num burrico, símbolo de mansidão e serviço. Como coroa, o nosso rei teve os espinhos. Como cetro, uma cana. Como manto, um farrapo. E como trono, a cruz. Então, se nós quisermos compreender a realidade de Cristo, nós não podemos esquecer isso. A marca e o critério da realeza do Senhor não são as coisas desse mundo, não são os poderes desse mundo, mas sim a cruz. Por isso ele disse: o meu reino não é desse mundo. O reino do Senhor não é igual ao modelo do reino do mundo, porque não é um reino que se impõe por guardas, pela força, pelas armas. É um reino que vem do mundo do amor e da misericórdia de Deus, não das loucuras dos seres humanos. Mas o seu reino está no mundo. Cumpriu-se o tempo. O reino de Deus está próximo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, celebrar Jesus Cristo, Rei do Universo, é proclamar diante do mundo que somente Cristo é o sentido último de tudo e de todos. Que somente Cristo é definitivo e absoluto. Proclamá-lo Rei é dizer que nós não nos submetemos a nada e nem ninguém, a não ser ao seu senhorio, e afirmar que tudo mais é relativo e menos importante quando confrontado com o único necessário, que é o reino que Jesus veio trazer. No mundo que deseja esvaziar o Evangelho, tornando Jesus alguém inofensivo, tornando Jesus alguém vazio. Então, quando nós proclamamos o Senhor como nosso Rei, nós estamos declarando que Ele é o nosso único Salvador, o nosso único Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Nesse dia em que a igreja encerra esse ciclo, esse ano litúrgico, meu irmão e minha irmã, nós somos presenteados com essa solenidade para dizer que por mais que o inimigo tente, por mais que o inferno se levante contra a igreja, contra o Senhor Jesus e contra o seu povo, o Senhor não será derrotado.
a igreja não será destruída, porque quem está à nossa frente é o Senhor Jesus, o Rei do Universo. E como diz o livro de Filipenses, diante dele, todo joelho se dobra, toda língua confessa para a glória do Pai, que ele é o Senhor. Ele é o Senhor, ele é o Rei de todas as coisas. Nós meditamos, e a igreja nos propôs, meditar sobre a segunda vinda de Jesus. E o evangelho de hoje vai apresentar a conclusão da vinda de Jesus, a conclusão do triunfo do Senhor definitivamente sobre todo o mal, quando finalmente o Senhor virá e a separação final acontecerá dos justos e dos injustos, daqueles que foram fiéis ao Senhor e daqueles que fizeram como no tempo de Noé e não deram ouvidos à voz do Senhor, daqueles que renunciaram à própria vida e se entregaram ao Senhor, e daqueles que continuaram vivendo como se um dia o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, não tivesse vindo ao mundo, derramado o seu sangue por cada um de nós. Esse dia final, em que o Senhor triunfante, acompanhado dos seus anjos, estará sentado no seu trono glorioso. Aquele rei que aqui na terra foi humilhado, aquele rei que recebeu uma coroa de espinhos, aquele rei que foi ferido, que foi transpassado por causa de nossas iniquidades. Um dia, todos o verão, inclusive Satanás e seus anjos. Todos o verão sentado no seu trono glorioso e ao seu redor miríades e miríades de anjos. Então, todos estarão diante dele e haverá a separação final. Sabe, meu irmão e minha irmã, essa mensagem hoje é mais uma vez para nos lembrar que não é Jesus que vai destinar quem ele quer salvar, quem são as ovelhas ou quem são os cabritos. Mas sou eu, é você, porque está nas nossas mãos. Só serão separados, mas essa separação e o destino de cada um de nós acontecerá à medida que nós entendermos isso e colocarmos no nosso coração: eu sou filho de Deus, eu sou uma ovelha do bom pastor, eu entrego a minha vida para ele, eu declaro que ele é o meu rei, eu declaro que ele é o meu Senhor. E Jesus então vai dizer daqueles que, sendo suas ovelhas, estenderam a mão para aquele que precisa, sendo suas ovelhas, viram o Senhor Jesus, viram o bom pastor na vida dos pequenos. Essa é a nossa missão. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós somos tomados por um amor que só Ele tem para nos dar. E esse amor nos faz ver Jesus no outro. E quando nós vemos Jesus no outro, nós somos impelidos a ajudar. Nós somos impelidos a dar de comer àquele que tem fome, a dar de beber àquele que tem sede. E essa é uma grande verdade, não somente no sentido material, mas também no sentido espiritual. Levar a palavra, levar o alimento de Deus para aqueles que precisam, ser a mão do Senhor, ser os olhos do Senhor, ser a voz do Senhor para aqueles que precisam. Receber o estrangeiro na nossa vida, estender a mão de todo o nosso coração. O Senhor falou: estava nu e vocês me vestiram. Ah, meu irmão e minha irmã,
É tão maravilhoso quando nós podemos, espiritualmente falando, levar para as pessoas essa veste nova. Essa veste que só Jesus tem e que Ele nos dá para vestir, para cobrir a vergonha do pecado, assim como Adão e Eva. Quando eles pecaram, eles se esconderam, porque eles viram que eles estavam nus. Mas a veste nova que o Senhor tem é a veste da salvação e da vida eterna. Estava doente, cuidaste de mim. Estava na prisão e fostes me visitar. Esse é o nosso chamado, de levar vida, de levar esperança, de levar a palavra de Deus, de levar o amor de Deus, de levar a bênção do Senhor para o nosso próximo. Só agindo assim, nós poderemos ouvir a voz do Senhor e do nosso Rei dizendo: vinde benditos de meu Pai, e recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Meus irmãos e minhas irmãs, não há uma terceira opção. Ou nós tomamos hoje a decisão de entregarmos a nossa vida para Jesus, de declarar que Ele é o nosso Rei e de vivermos a verdade do Evangelho. Ou tomamos a segunda decisão, de não ouvirmos a voz do Senhor, de vivermos a vida do jeito que nós queremos viver e de, infelizmente, diante dele, recebermos a sentença eterna. Ide para o castigo eterno. A decisão é minha. A decisão é sua. Hoje, nós temos a oportunidade de escolher. Nós temos a oportunidade de abrir o nosso coração e declarar que Jesus Cristo é o nosso Rei, que Jesus Cristo é o nosso Senhor e que Ele é o pastor que nos conduz. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá hoje através da igreja, de celebrar esse dia, declarando mais uma vez: o Senhor Jesus Cristo é o nosso Rei, o Rei do universo. Sim, Senhor, que cada um de nós hoje, junto com nossas famílias, possamos declarar o seu senhorio, a começar da nossa vida, a começar da nossa história, Senhor. Que nós possamos declarar com a nossa boca, mas principalmente com a nossa vida, com o nosso testemunho, que quem nos governa, que quem nos dirige, que quem guia os nossos passos é o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor é o nosso Rei, aquele que governa, aquele que habita no nosso coração. Que nesse domingo caia por terra mais uma vez todos os planos do inimigo e que seja exaltado na nossa vida, que seja glorificado o Senhor Jesus. E que hoje muitos possam renovar esse compromisso. Eu quero ser ovelha do Senhor. Eu quero estar à sua direita, Senhor. Eu quero estar entre os seus escolhidos. E para que isso aconteça, eu quero fazer a sua vontade. E quero ser sinal do Senhor na vida dos meus irmãos, de todos aqueles que o Senhor colocar no meu caminho. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.